Bom dia, meus irmãos. Quero dizer aos irmãos da alegria de poder retornar, né? Graças aí à providência divina de nos trazer de volta nessa ocasião. E, de certa forma, quando o reverendo Honório me ligou e confirmou comigo esse compromisso, ele ainda comentou que era para concluir o que não tinha sido concluído da última vez. Particularmente, eu pensei comigo que, na realidade, não poderia ter tido conclusão melhor do que aquela que Deus providenciou. Tá certo? Ninguém conseguiria dar conclusão àquela mensagem melhor do que Deus fez. Tá? Mas, considerando, obviamente, essa sequência de pensamentos, os irmãos devem se lembrar que, naquela noite, eu havia dito aos irmãos que o Evangelho de João é dividido em duas partes bem distintas, que são chamadas Ministério Público de Jesus e Ministério Privado. A primeira parte, Jesus lida com o povo e, de certa forma, com pessoas, de uma forma geral, mas a segunda parte é aquela, especificamente, que Jesus trata com os seus discípulos. Por isso, o discurso, o diálogo dele, antes da sua morte, é extremamente privado. E eles dividem, então, os teólogos, os comentaristas, nessas duas esferas. Essa primeira parte, como nós dissemos, ela está estruturada em 7 discursos de Jesus, nos quais Jesus profere a expressão eu sou, no grego, obviamente, ego eimi, que traduz exatamente aquela expressão do Antigo Testamento, que desapareceu na história, e que hoje as pessoas tentam traduzir como Javé, Jeová, Yehová, e etc., mas que significa eu sou. E Jesus repete essas ocasiões, afirmando, declarando que ele é o Deus do Antigo Testamento. Ele é o Deus Yahvé, o Deus Jeová, o Deus Javé, como você quiser traduzir, mas ele é. Mas esses discursos estão intercalados e, de certa forma, relacionados a 7 milagres, que são realizados por Jesus de maneira climática, ou seja, de maneira em que eles vão se intensificando em força, em poder, em testemunho em si. Começando com o mais simples que vimos, né? Coisa simples, transformar água em vinho, tá certo? É alguma coisa razoavelmente fácil, para ele é óbvio, né? E considerando inicialmente exata aquela sua atuação de transformar água em vinho, e na sequência nós temos mais 6 milagres. Nós não teremos oportunidade aqui de ver esses milagres todos, né? E obviamente aqui já vai uma primeira intenção, quem sabe voltar para falar dos outros, né? Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de olhar para o último deles, por algumas razões. E talvez algumas delas já tenham sido mencionadas providencialmente por Deus nesta manhã, quando nós, inclusive, refletimos um pouco sobre o sofrimento e a dor, usando como testemunho a vida e o falecimento do nosso irmão, Dr. Shed. Mas o capítulo 11 coroa, digamos assim, todos esses milagres. É, à luz da perspectiva dos judeus, o maior dos milagres, se pudermos falar no sentido climático, tá certo? E é exatamente essa ressurreição de Lázaro que eu gostaria de olhar com os irmãos, se os irmãos puderem me acompanhar, então, nessa leitura. E, obviamente, o capítulo é longo, mas nós precisamos dele todo para podermos, de certa forma, entender aqui a mensagem de Deus, através de João, para todos os povos, em todas as épocas, e isso nos inclui. Vamos ler? Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava.
Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. Esse milagre de Jesus traz em si uma pergunta implícita no verso 37. Verso 37, os próprios judeus que acompanhavam Maria e Marta dizem: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer com que este não morresse? Em outras palavras, a pergunta que está implícita a esta é: por quê Jesus não impediu que Lázaro morresse? Por que Jesus não se interpôs? Observe bem que a notícia de que Jesus havia curado um cego de nascença, que é um milagre exatamente anterior, já havia chegado a todos. Se ele tem poder para curar um cego de nascença, por que não teria evitado que Lázaro realmente viesse a óbito? Junto a essa pergunta está, obviamente, está evidentemente uma pergunta contida por todos. Se você puder observar, o verso 7 ao verso 12, os discípulos também não entendem a razão da urgência de Jesus. Primeiro, porque pensam que Lázaro está adormecido.
Mas quando Jesus diz que Lázaro morreu, de que adianta ir lá? Lázaro já morreu. E Jesus estaria pondo em risco a sua própria vida, obviamente, bem como a dos seus discípulos. A mesma palavra nós encontramos no diálogo com Marta. Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Maria repete as mesmas palavras, o que dá a entender que esse era um diálogo comum, inclusive entre elas. Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. E, por fim, a própria multidão questiona e pergunta, não podia este que deu vista aos cegos, que resgatou a visão de um cego, impedir que Lázaro morresse? A pergunta implícita aqui é, por que Jesus não interpôs-se aqui a essa situação e impediu que Lázaro viesse a óbito? Essa é a pergunta implícita, esse porquê contínuo que está nos lábios de todos eles, e, sendo muito honesto, essas palavras estão também nos nossos lábios. O tempo todo nós também questionamos e perguntamos por quê. E essa não é prerrogativa só nossa. Muitos servos de Deus o fizeram. Asaf, Salmo 73, a grande pergunta de Asaf é, por que os ímpios prosperam e nós, os fiéis, não? Davi, Paulo, Moisés, ou se quiserem um exemplo melhor, Jó, que é considerado um homem justo, um homem piedoso, mas cuja grande falta foi questionar e perguntar a Deus por quê. A ponto de exigir que Deus mesmo lhe dê as explicações do porquê Deus agira daquela forma. Todas as orientações dos seus amigos não foram suficientes e nem verdadeiras. E lembre-se, Deus de fato atendeu a Jó, compareceu, mas não disse por quê. Deus fez uma pergunta a Jó. Várias delas, se você ler o capítulo 38 de Jó em diante, até Jó está convencido de que Deus faz o que quer, quando quer, e todos os atos de Deus são atos que lhe são próprios e soberanos. E por isso Jó diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas houve um diálogo e houve nos lábios de Jó a mesma pergunta que eu e você fazemos. E, se eu não estiver enganado, fazemos quase que todos os dias. Por quê? Por que esse drama e por que essa situação, por que esse dilema de vida que vivemos? E nós também temos essa pergunta implícita. Não podia ou não poderia ele, que tem esse poder soberano, impedir que? E essa é uma pergunta continuamente presente em nossos lábios. E o texto que lemos responde a essa pergunta. Nos dá a resposta da perspectiva do próprio Deus, obviamente aqui, através de João. E é essa perspectiva que eu gostaria de olhar com os irmãos. Eu creio que está razoavelmente fácil de entender se nós observarmos o texto. Primeiro, há uma questão teológica bastante importante aqui, mas eu gostaria de não, digamos assim, dividir essa questão teológica com a questão prática. Essa é uma mania nossa. Nós que temos essa mente meio, diria, greco-romana, né, de separar teoria e prática. Para nós, estudo de doutrina é estudo de teologia, que é estudo de teorias sobre Deus. E muitas vezes nós nos queixamos porque nós queremos alguma coisa mais prática, pois não existe mais nada, ou não existe nada mais prático do que a teologia. O problema somos nós que, na verdade, fazemos uma separação que não existe. Mas o texto é claro em mostrar exatamente que ele está testemunhando acerca de Jesus. Os irmãos devem se lembrar, o Evangelho de João termina com João dizendo que ele escreveu este Evangelho para que nós crêssemos, ou todos eles pudessem crer que Cristo é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E os sinais que ele realiza têm exatamente essa intenção, de revelar exatamente quem ele é. É essa confissão que encontramos no coração dessa passagem do capítulo 11. Marta dizendo, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. As mesmas palavras que João coloca lá no final do seu livro. Quer dizer, o objetivo é esse, é levar as pessoas a entender quem ele de fato é. E, neste caso em particular, para, de novo, seguindo aqui o discurso, o último dito de Jesus, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Quem crê em mim, jamais morrerá. Essa afirmação que é, obviamente, o objetivo, digamos assim, de revelar quem Jesus é. Mas essa revelação acerca de Deus, ou acerca da pessoa de Jesus Cristo, ela vem, na verdade, entremeada a um drama familiar.
há uma morte que, na verdade, assumiu a vida dessa família. Lembrando que, naquela época, era muito comum mulheres ficarem desamparadas pela perda do seu arrimo, porque, na verdade, toda a economia e toda a sociedade girava em torno dos homens. E isso, obviamente, era mais do que simplesmente a perda de um familiar amado. Era, na verdade, um drama e, obviamente, um dilema e, possivelmente, uma angústia em relação ao que viria no futuro. E, obviamente, essa, digamos, revelação de Jesus é entremeada exatamente com esse drama familiar. Por isso é que ele é prático e por isso ele é, obviamente, também teórico, se preferirem, mas é a teologia realmente se revelando na prática, na vida. E eu gostaria de olhar com os irmãos exatamente essa resposta que, na minha opinião, é uma intenção de João. Por que Lázaro morreu? Eu espero que a resposta de Deus aqui nos ajude a entender os dilemas, os dramas, as angústias que nós vivemos e que nós passamos todos os dias. A minha expectativa é que nós possamos, pelo menos, entender por quê passamos pelo que passamos. E gostaria que o irmão, então, pudesse me acompanhar. A primeira resposta, ou pelo menos a primeira evidência, fica muito fácil de perceber, porque é uma ênfase de João. João está aqui declaradamente dizendo que a morte de Lázaro não é a ausência do amor de Deus. Pelo contrário, é a prova concreta de que Jesus o amava. Não é falta de amor. Isso fica evidente ao longo do texto, se você puder me acompanhar, mas claramente isso fica claro. Claramente isso fica demonstrado. Até porque existia aquela ideia, digamos assim, dos próprios judeus, de que, ou uma teoria de que Jesus esperou que Lázaro falecesse. Se você ler o capítulo 11 e ver, por exemplo, o verso 6, diz que Jesus demorou 2 dias no lugar onde estava. Um leitor, digamos assim, que não esteja muito atento, vai achar que Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, e aí Jesus esperou que Lázaro morresse para que pudesse ir. Só que esse não é o fato. Se você voltar no capítulo 10, no verso de número 40, vai ver que Jesus estava além do Jordão, onde, na verdade, João Batista batizava. Considerando essa região onde ele estava, capítulo 10, verso 40, para Betânia, onde Lázaro e, obviamente, as suas irmãs moravam, é uma viagem de 1 dia. E aí, meus irmãos, é aquela matemática que até as crianças que foram para a classe conseguem fazer. Tá certo? 1 dia de viagem. Tá certo? Jesus fica 1 dia de viagem. O verso 17 e o verso de número 39 do Evangelho de João diz que, do capítulo 11, diz que Lázaro, quando Jesus chega, estava morto há 4 dias. Então, faça a conta comigo. Os enviados de Marta e Maria viajam para dar a notícia a Jesus. Quanto tempo de viagem? 1 dia. Jesus recebe a notícia, espera 2. Jesus faz a viagem para encontrar-se com Marta e Maria, mais 1. Quantos dias foram? Quando Jesus chega, Lázaro estava morto há quantos dias? Quando Jesus recebeu a notícia, Lázaro já havia morrido. Então, Jesus não aguardou que Lázaro morresse. Jesus sabia que Lázaro havia falecido. Como não havia WhatsApp, não havia essas coisas, não dá para saber imediatamente. Nós temos que aguardar as notícias serem levadas pessoalmente. Por isso, 1 dia de viagem, mais 2 de espera e 1 dia de retorno, são exatamente os 4 dias. Jesus não aguardou que Lázaro morresse. Jesus recebeu a notícia depois que Lázaro havia já falecido. E esse é o ponto importante. Mas João, não satisfeito com isso, começa a nos dar ênfases claras. Verso 3, se você puder observar, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele... Você há de concordar comigo que se a notícia deveria chegar mais ou menos, Senhor, Lázaro está doente. Mas definitivamente João diz, Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Porque a ideia é enfatizar o fato de que, na verdade, Jesus amava Lázaro. Verso 5. Ora, essa é uma afirmação parentética, né? Entre parênteses, é o próprio João fazendo uma observação a tudo isso. João diz, ora, verso 5, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. O próprio João está dizendo e testemunhando que nessa história a sua intenção é demonstrar definitivamente que Jesus amava Lázaro.
E que a morte de Lázaro não é ausência desse amor. Se você caminhar um pouquinho mais, veja o verso 36. E no verso 36 ele diz: então disseram os judeus, vede o quanto o amava. Por todos esses motivos, nós temos clara demonstração de que a intenção de João é dizer que Jesus amava Lázaro e que não houve ausência de cuidados da parte de Jesus para com seu amigo. Houve, na verdade, exatamente o oposto. Mas se os testemunhos podem ser questionados, os fatos não. E isso, para mim, é o que me chama, digamos aqui nesse texto, mais atenção. Quando Jesus encontra-se com Maria, diz o texto, e o texto acrescenta, dizendo, no verso 33, que Jesus, vendo-a chorar, e vendo assim também os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se. Essa é uma expressão enfática. É quando a emoção sobe. Eu não sei se posso usar essa expressão, mas é a impressão que me dá, perdoe pela infantilidade da minha expressão, mas é quando a gente segura o choro na garganta. Já viu? Coisa vem, você tenta segurar, provavelmente seus lábios tremem, o olho lacrimeja, mas você segura, porque houve uma comoção íntima. Jesus agitou-se no seu espírito, e logo depois, o menor verso da Escritura contém, talvez, um dos mais grandes ensinos que podemos ter. Jesus chorou. E pensem comigo, não é só o fato de Jesus ter chorado, mas Jesus sabia que iria ressuscitar Lázaro depois de poucos instantes. Eu me lembro de eu tentar contar história para as minhas filhas. Agora, já elas que estão contando para os filhos dela, então já está mais... Mas quando elas eram pequenas, novas, eu me lembro que eu ia fazê-las dormir e contava histórias. E um dia eu resolvi contar a história bíblica. Aí, pastor, né, a gente conta de memória, né? Então, eu falei, eu vou contar para vocês, então, uma história da Bíblia, que Jesus contou, e fui contar uma parábola. E resolvi contar a história, a parábola do filho pródigo. Eu não sei porquê, mas resolvi contar essa. E comecei a contar a história. E, obviamente, a gente vai criando todo um clima para poder a história ter a expectativa, principalmente para a criança, etc. Quando eu cheguei à parte que o menino foi embora, que o rapaz foi embora, e que o filho estava longe, distante, passando fome, necessidade, etc., pronto, as duas começaram a chorar. E eu imediatamente, não chora não que ele volta. Mas essa seria a nossa reação. Lázaro morreu, mas eu sei que Lázaro irá ressuscitar. Qual de nós choraria? Mas Jesus chorou. O que é uma evidência completa do profundo amor que ele tinha por Marta, por Maria e por Lázaro. A morte de Lázaro não é ausência de amor. João está nos dizendo que a morte de Lázaro prova o quanto Jesus amava o seu amigo. Exatamente o oposto do que a multidão cogitava. Por que Lázaro morreu? Porque Jesus o amava. E talvez seja difícil para a gente entender isso, mas é exatamente o que o texto revela. Acrescenta João um outro motivo tão importante quanto esse, que também fica evidente na sua forma de descrever. É que, na realidade, a morte de Lázaro cumpre um papel. E o papel da morte de Lázaro é levar as pessoas a crerem nele. É promover a fé. A fé de quem já crê e a fé de quem não crê. É fazer com que aqueles que creem, creiam muito mais do que creem, confiem muito mais. Aqueles que não creem, venham a conhecer e realmente a confiar nesse Jesus, que é o Filho do Deus vivo. E essa é a intenção, e fica razoavelmente fácil de ver. Primeiro, no diálogo de Jesus com seus discípulos, se vocês puderem retornar, no início do capítulo, do verso 7 ao verso 15, Jesus diz aos discípulos que ele vai voltar a Jerusalém. Eles dizem, mas até há pouco tentavam te apedrejar, o senhor vai voltar para lá? Você vou, mas Lázaro está adormecido, e eu vou para despertá-lo. Jesus disse literalmente, embora disse figuradamente, que literalmente devemos entender, Lázaro morreu, eu vou ressuscitá-lo. Lázaro está adormecido, eu vou lá despertá-lo. Bom, Senhor, mas se ele dorme, está tudo bem, não tem a necessidade dessa urgência. Então Jesus é claro o suficiente com eles. Lázaro morreu, e eu me alegro que lá eu não estivesse. Por quê?
para que vocês possam crer. Para que os discípulos crescem. Vejam bem, não é só os incrédulos judeus que não criam em Jesus, mas os discípulos que já criam, para que vocês possam, de fato, crer. E exatamente essa é a razão. Por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então, a intenção é conduzir os discípulos a essa fé. Se você for ao verso 21 até o verso 27, é o encontro de Jesus com Marta. E me permito aqui tentar corrigir um lapso da nossa parte. Se eu estiver enganado, depois me corrijam, mas nós sempre temos Maria como exemplo da mulher espiritual e Marta, não. Por causa daquele texto lá do Evangelho de Lucas, né? Que não pode ser lido isoladamente. Tá? Aquilo não tem a ver com prioridade de tempo, não. Aquilo é ilustração da parábola que Jesus acabara de contar, que é, obviamente, a parábola do bom samaritano, que não fala de boas obras. O bom samaritano é Jesus. Fala da salvação pela graça. Então, ler o texto fora desse contexto fez-nos criar, e foi assim que eu vi Marta, desde o meu início na fé cristã, na minha adolescência, Marta com uma mulher que não é, digamos assim, a mais fiel. Na linguagem de hoje, Marta é aquela mulher que mata a escola dominical para fazer o almoço, não é isso? E Maria não, Maria é a mulher espiritual. Esse é o conceito equivocado que nós trazemos sobre Marta. Mas a maior das confissões que nós podemos encontrar está nos lábios de Marta. Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo quanto quiseres, tudo quanto o Senhor pedir, de fato ocorrerá. O discurso dela, ou pelo menos o diálogo dela, é baseado exatamente nisso. Mas também sei que agora tudo quanto pedir a Deus, Deus te concederá. E Jesus diz, olha, o teu irmão há de ressurgir. Eu sei, Senhor. Ele há de ressurgir no último dia. Essa é uma fé declarada. Quem dera, meus irmãos, eu e você tivéssemos uma fé como a de Marta. Eu sei. Jesus, então, responde, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Crê tu nisso? E ela responde, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio. E essa é uma declaração de fé. Ou seja, qual é a razão da morte de Lázaro para que esta fé se manifestasse e conduzisse pessoas a crer como Marta crê em Jesus, como, obviamente, o Filho de Deus. Isso fica totalmente evidente na sua confissão. Mas não só isso, se você for ao final, na própria oração de Jesus, no capítulo 11, você vai perceber que há aqui, obviamente, uma também evidência, verso 41, verso 42, quando tiraram a pedra, Jesus orou dizendo, Pai, graças te dou porque me ouviste. É interessante o tempo do verbo, né? Não é porque me ouvirás, porque me ouviste. Jesus já sabe que o Pai já havia determinado a ressurreição de Lázaro. Já no passado, né? O Senhor já me ouviu. Com certeza, Jesus já havia conversado com o Pai e já havia pedido ao Pai, e o Pai já havia lhe respondido, dizendo, obviamente, que o Lázaro estaria ressurreto, porque é um Deus triuno mesmo. E então ele diz, bem sei que me ouviste. Porém, ele disse, isso eu fiz, ou seja, orei em voz alta, e dessa forma, verso 42, por causa da multidão presente, para que eles finalmente creiam que tu me enviaste. Qual que é a razão da morte de Lázaro? Conduzir as pessoas, obviamente, à fé. Essa fé que fica clara no final da narrativa, quando o verso 45 diz que muitos judeus que tinham ido visitar Marta, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. E mais adiante, no capítulo 12, se você puder observar, o verso 9 diz que sob uma numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram, então, matar não somente Jesus, mas também tirar a vida de Lázaro. Coitado, né? Que já havia morrido uma vez e agora planejava a morte dele de novo, né? Mas percebam que a ideia é que todo o texto gira em torno do fato de que essa morte ela leva as pessoas a crerem em Cristo. Como Paulo escreveu acerca de si mesmo, dizendo que a sua esperança é que Deus fosse glorificado em seu corpo, quer pela vida, quer pela morte.
E essa é a diferença da morte do cristão. Até a nossa morte é um testemunho de fé, como acabamos de ver, falando aqui do Dr. Shedd, e que eu espero seja uma verdade para todos nós. Porque esse dia chegará, se Jesus não retornar antes, mas que quando esse dia chegar, o nosso corpo, já que o nosso espírito estará com ele, o nosso corpo, naquele ofício fúnebre, testemunhe e leve as pessoas a crerem em Cristo. Porque é esse o objetivo. Então, qual era a razão de Lázaro morrer? Levar as pessoas a crerem em Jesus. Prova que ele o amou, mas também prova, obviamente, que esse amor de Deus faz com que ele nos conduza, inclusive, na condição de sermos instrumentos do seu evangelho. E é uma maneira diferente de olhar para os sofrimentos e as dificuldades e os reveses que a vida nos reserva. Eles não acontecem conosco por acaso, e nem por ausência de atenção de Deus, mas por propósito. Tá? Aliás, é Jeremias quem escreve em Lamentações, né, que Deus, na verdade, não nos faz sofrer por mero acaso ou por capricho, mas somente porque é necessário. E Pedro vai escrever na sua carta e dizer a mesma coisa, que o sofrimento, quando ele chega à vida do cristão, ele não é a regra, mas esse sofrimento é necessário. E a necessidade está ligada, obviamente, a um propósito de Deus, que foi o que ele respondeu a Jó, e foi o que ele respondeu a Asaf, e com certeza é o que ele tem respondido a todos nós, que a nossa vida é instrumento exatamente para esse anúncio do Evangelho, e o sofrimento e a angústia que passamos se justifica por conta, obviamente, desse testemunho que o Evangelho deve ter. Mas há um outro, digamos, propósito que é acima deste propósito, se você puder observar, que talvez seja o mais importante de todos eles. Quando Jesus mesmo, no verso 4, deixa claro por que é que Lázaro precisava morrer. E a resposta, ou pelo menos a afirmação de Jesus, é que, na realidade, essa morte, ou essa enfermidade, não é para a morte definitiva, mas a fim de que o Filho de Deus seja, por ela, glorificado. Ou seja, a glória de Deus é a finalidade última, não somente da vida, mas, inclusive, da morte. Tá? A morte para um cristão, ela não é, digamos assim, ausente de significado. Você retira esse princípio, retira essa verdade teológica da existência humana e a morte perde completamente o sentido. Como é que você explica? Quando nós perdemos uma pessoa idosa, como foi o caso do Dr. Shedd, etc., a gente até já se justifica, ou pelo menos se consola, dizendo ou pensando nisso. Mas quando isso acontece com uma criança? Quando isso acontece com um bebê, como eu já tive que fazer o sepultamento de um que tinha aproximadamente uma semana de vida, e você enterrar um caixão que é quase o tamanho de uma caixa de sapato, e explicar para os pais por quê. A glória de Deus dá significado ao sofrimento e à morte. Porque é exatamente por essa razão que Lázaro morreu. Para que por meio da sua morte e também por meio da sua ressurreição, obviamente, ele pudesse ser, ou Jesus pudesse ser glorificado nele. Essas são razões, obviamente, claras e distintas. Por essa razão, obviamente, é que ele deve ser glorificado. Veja o verso 40, mais uma vez, do capítulo 11. Jesus dizendo a Marta, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Se creres. Está certo? Eu sei, a nossa leitura, como eu disse, é a leitura de quem já viu o filho pródigo voltar, né? Então, a gente já sabe o fim da história. Então, a gente angustia-se menos. Mas lembre-se, esse diálogo não se deu nessa mesma condição. Marta não tinha conhecimento. E, portanto, a palavra se justifica. Se creres, verás a glória de Deus. O resultado é claro. Essa é a razão por que Lázaro morreu. A pergunta contida, implícita da multidão, não poderia este que deu vistas a cegos impedir que Lázaro morresse? A resposta é sim, poderia, perfeitamente. Nem precisava estar em Betânia. Se estiver aqui, meu irmão não teria morrido.
Quantas vezes Jesus curou à distância? Nesse mesmo evangelho, ele cura o servo de um militar do Império Romano e cura à distância. E quando ele volta para casa e pergunta ao seu servo, já está bom. Ele falou, quando é que ele ficou bom? E ele então entende que é na mesma hora que Jesus disse para ele, pode ir, que já está resolvida a questão. Então, Jesus nem precisava estar em Betânia para impedir que Lázaro morresse. Poderia sim, sem dúvida alguma. Agora, por quê? Então, Lázaro teve que morrer. E a resposta de João é simples. Primeiro, não houve ausência ou falta de amor. Jesus amava Lázaro, isso fica evidente. Jesus, na verdade, claramente, e inclusive pelos fatos, demonstra esse amor profundo por Lázaro. Mas amor de Deus por Lázaro não impede que Lázaro passe som. Não somos só nós que estamos com a bateria no finalzinho, como foi dito hoje. Os microfones também já estão chegando ao final do ano, assim. Mas veja bem, não é só... o amor de Deus não isenta Lázaro de passar por esse sofrimento. E esse é um grande equívoco da leitura contemporânea que se faz do Evangelho. As pessoas entendem que porque Deus me ama, a minha vida tem que ser diferenciada da vida de todas as outras pessoas. Eu não devo sofrer, eu não posso passar por dificuldades, a minha prosperidade financeira está garantida. Qualquer sinal, mínimo que seja, de alteração nesse processo de normalidade, me faz imaginar, então, que Deus não me ama, que Deus não, ou esqueceu de mim, né? Ou então, por algum motivo, tem algum pecado oculto. Né? Como diz um amigo meu, tem um chifre enterrado no quintal. Alguma coisa aconteceu de maneira que Deus não me atende. Aí eu começo a procurar o que está de errado em minha vida, porque, na verdade, cometi algum pecado. Ou acho que foi cometido, quem sabe, por um antecessor meu, na velha e mentirosa história da maldição hereditária, que não faz nenhum sentido. O amor de Deus não nos isenta, e pelo contrário, porque Ele nos ama, Ele nos fará passar pelos sofrimentos necessários. Os outros, a culpa é minha mesmo, não dele. Mas me fará passar pelo sofrimento necessário, por amor a mim. E aí talvez esteja a grande resposta que talvez não percebamos. Quando passamos por esses momentos de angústia, de sofrimento, de dor, e quando choramos, mesmo sabendo a resposta, Jesus chora conosco. A dor que eu sinto, Ele também sente, por amor a mim. Não há em Deus prazer no nosso sofrimento. Deus não nos aflige porque Ele apraz, mas faz isso porque é necessário, importante para as nossas vidas, importante para nos constituir e, de certa forma, nos ensinar e, principalmente, para demonstrar o seu amor por nós. A história antiga, os irmãos devem conhecer, porque muitas pessoas ficam perguntando por que tudo isso, se Deus sabia, por que não impediu o pecado, por que houve a entrada do pecado no mundo, por que houve a queda, obviamente, de Satanás, e depois com os anjos, obviamente, levando a ser humano à queda, e como nós somos reformados e calvinistas roxos, se roxo for a cor do calvinista, tem alguns aqui que já vieram até de roxo ali para confirmar isso, né? Mas se nós cremos nisso, então o pecado não foi um acaso, não foi uma alteração do plano de Deus, fazia parte do plano de Deus soberano, até para provar o seu amor por nós. Nenhum de nós teria a convicção do amor que temos de Deus, a não ser que tivéssemos consciência do pecado e da, digamos, consequência do pecado em nossas vidas. É essa a ideia. E é essa pequena história contada para crianças que revela esse amor, nessa mesma perspectiva, de uma criança que construiu um barco, que brincava com o barco no lago, até que o barco de madeira que ele construiu foi com a corrente e não voltou mais. E ele ficou entristecido porque perdeu o barco. Um dia, passando na cidade, ele viu uma loja, na vitrine, o barco. E aí, ansioso, ele corre lá e diz para o dono da loja que o barco é dele, foi ele quem fez. O dono da loja diz, quem encontrou esse barco fui eu, paguei por ele, e se você quiser, você vai ter que pagar também.
Ele volta para casa, começa a juntar o dinheirinho dele, trabalhar até juntar o recurso, quando ele vai e volta à loja e compra o barco de novo e sai da loja abraçado com o barco dizendo, agora você é meu 2 vezes. Uma porque eu te fiz, a outra porque eu te comprei. O amor de Deus por nós está claramente revelado no sofrimento que você está passando agora. Não é porque Deus não nos ama, mas é porque Ele nos ama muito, que eu e você temos que enfrentar todas essas angústias que a vida nos reserva. Se você precisa de uma resposta do porquê, a resposta está dada por Deus. Ele nos ama. E mesmo sabendo o que virá no futuro, ainda assim, Ele se aflige comigo pelos meus sofrimentos. Nenhum de nós sofre sozinho. Nenhum de nós chora sozinho. Nenhum de nós se amargura e se angustia sozinho, porque Deus, na verdade, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo, está conosco em cada um desses instantes. E nos ama. E seja o que for, meus irmãos, seja o que for, é demonstração do amor dele. A gente não consegue explicar muito, mas a esposa do nosso irmão Isaías, enfrentando toda essa luta, é manifestação do amor de Deus. Creiam nisso. Confiem nisso. O que aconteceu com o meu amigo José do Meio, né, que impediu a conclusão do meu sermão caindo lá de cima, fazia parte do plano de Deus. E provou para os irmãos o quanto Deus nos ama. E ainda que Deus o tivesse levado, isso não mudaria em absolutamente nada o amor que Deus tem por ele, pela família dele e por esta igreja. É a demonstração de como ele nos ama. Segundo, entenda que o sofrimento pelo qual nós passamos com tanta dor, com tanta dificuldade, é de fato um instrumento para levar as pessoas a crerem em Jesus, que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. É o testemunho. E se eu estiver equivocado, me corrijam, mas ao ler a Escritura, você se convence do testemunho e da fé, não nos momentos de festa, mas no momento de dor. Os maiores exemplos nós temos baseados exatamente em sofrimento, em angústias onde fica demonstrado absolutamente que é o testemunho de Deus, ou é um testemunho que Deus faz do seu Evangelho através de nós. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é aquele que cremos e é aquele no qual nós depositamos, obviamente, a nossa confiança. E o testemunho para que as pessoas creiam, inclusive nós mesmos, muito mais do que Deus é capaz e pode fazer. Como é que eu posso crer nesse Cristo se não for através exatamente desse momento, ou dessas travessias dos vales de sombra de morte, que na verdade Ele prometeu nos acompanhar e nos dirigir em cada um desses instantes. Esse testemunho é feito em nossas vidas. Nós gostamos daqueles mais, digamos assim, destacados, né? Como David Livingstone, que morreu, segundo dizem algumas de suas biografias, ajoelhado, orando, e que gastou a sua vida inteira na África, vivendo e evangelizando a África, tanto que quando morreu o corpo dele voltou para a Inglaterra, mas o coração foi sepultado na África, onde ele havia depositado e gastado a sua vida em favor do Evangelho, e quando questionado se ele não estava fazendo um sacrifício grande demais, viajando, subindo e atravessando aqueles locais, atravessando rios, etc., ele disse que, considerando o sacrifício que o meu Jesus fez por mim, o meu sacrifício é nada. Considerando que Jesus passou por nós, o nosso sofrimento, ele não significa quase nada. E aí nós julgamos que estamos fazendo um grande sacrifício. Não, meus irmãos, nós estamos vivendo o Evangelho. E a vida do Evangelho é exatamente assim. De carências, de dificuldades, onde ele se manifesta, muitas vezes de maneira positiva, atendendo o desejo do nosso coração. Outras vezes, de maneira que ele mesmo toma decisões diferentes daquelas que nós gostaríamos que ele tomasse. Por isso a gente tem que ter esse zelo e esse cuidado em relação a Deus. Mas o testemunho do Evangelho nos é trazido por meio da nossa dor e do nosso sofrimento. Não precisamos
de outras razões. Mas, se precisarmos, João acrescenta dizendo que é por esse caminho que ele é glorificado. A esperança é que a maneira que eu e você atravessarmos o sofrimento que nos está reservado nos traga glória ao seu nome. E não apenas, digamos assim, a satisfação da minha pessoa. Mais uma vez, acredito não estar enganado, mas a leitura que se faz do Evangelho hoje, parece que Deus está ao nosso dispor, ao nosso serviço, para fazer o que eu quero, quando eu quero, na maneira que eu quero, e principalmente nesse tempo em que nós somos extremamente imediatistas, né? Muito. Não sei se você já percebeu o quanto somos assim. Nossa paciência com o crescimento da tecnologia vai diminuindo na mesma proporção, no sentido contrário. Tá? Você compra uma comida congelada, coloca no micro-ondas, diz que, na verdade, são 3 minutos, né, de cozimento, você coloca, aperta o botão e você fica impaciente esperando que aquilo em 3 minutos. Alguns anos atrás não faríamos a refeição com menos de 1 hora de antecedência. E agora, com tudo pronto, 3 minutos eu fico impaciente, porque não veio. Tá? Tudo que vem facilitar-nos, a vida principalmente, termina por nos angustiar-nos também. Se você tem filho, manda uma mensagem, como eu faço com os meus, manda mensagem de WhatsApp para eles, para saber onde é que eles estão. Aí eu olho e vejo que a mensagem foi. Aí eu olho e vejo que a mensagem foi recebida, mas não foi lida. Aí eu olho de novo e vejo que a mensagem foi recebida, mas não foi respondida. E aí ele não responde, eu ligo no celular, o que você está fazendo que você não está com o seu celular na mão e não me responde na hora que eu te peço? E faz 5, 10 minutos que eu mandei a mensagem para ele. Porque eu não tenho mais a paciência de aguardar. Eu não tenho mais, isso desapareceu. Isso não existe mais na nossa geração. E aí nós começamos a julgar que Deus deve estar a nosso serviço sempre. Tá? Deus deve estar e responder-nos no momento que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Tá? Amigo conhecido meu que conta a história do amigo dele, que era solteiro, já bastante, digamos assim, a passar a flor da idade, na solteirice dele, e querendo se casar. E, obviamente, orando para que Deus mandasse para ele, naquele equívoco também de eleição para casamento. A minha eleita, não existe eleita para casamento, né? A gente escolhe, eleição é só para salvação, mas tudo bem. Ele está lá orando e pedindo a Deus que mande uma mulher e tal, e você entra na igreja, escola dominical, senta-se na frente, e aí faz aquela oração declaratória que a gente conhece: Senhor, é hoje. É hoje. O Senhor vai mandar essa eleita hoje, e ela vai sentar aqui do meu lado, bem aqui. O Senhor manda e faça ela sentar aqui, orando de olho fechado. Enquanto ele orava dessa forma, fervorosamente, ele sentiu que um vulto sentou ao seu lado. Ele sentiu aquele... Aí ele abriu um dos olhos só. Aí, quando ele olhou, viu só que a moça, como dizia lá no seminário, ela não era bonita, ela era fervorosa, né? Mas bonita não era. Quando ele viu que não era uma moça agradável aos olhos, digamos assim, ele voltou a orar: Senhor, eu estou falando sério. Ou seja, Deus tem que responder do meu jeito, na hora que eu quero, da maneira que eu quero. Deus não está a nosso serviço. A nossa vida está ao dispor de Deus. E Ele conduzirá a nossa vida para a glória de Cristo, para o testemunho da sua fé e para provar-nos definitivamente que Ele nos ama. A nossa vida tem esse significado e esse sentido. Deus não existe para nos trazer uma qualidade de vida melhor, nem produzir o nosso bem-estar. Somos nós que existimos para o testemunho do Evangelho e para a glória do seu nome. E isso se faz por meio da maneira como Deus decidir conduzir as nossas vidas. Se você lê o livro de Atos, Estevão, que tem uma perspectiva sobre o cristianismo muito além dos próprios apóstolos, não dura mais do que um discurso. É apedrejado e é morto. Então, nós não podemos decidir por Deus a maneira como Deus irá conduzir a nossa vida. Se você precisa de uma resposta do porquê, então a resposta está dada por Deus. Nós vamos voltar para as nossas casas,
vamos enfrentar dilemas e problemas. Os problemas estão lá nos aguardando. Amanhã, quando começar o dia a semana de trabalho, com certeza, muitos problemas, muitas dificuldades, muitos sofrimentos, mas em todos eles nós devemos trazer no coração a certeza de que Jesus nos ama, de que o Evangelho será testemunhado por meio da forma como Deus resolver esse problema. E que ao final, quer pela vida, quer pela morte, Deus será glorificado em nós. E essa é a resposta que esse milagre nos traz para definitivamente deixar os nossos corações em paz, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ninguém que seja esse o maior drama da vida humana, que morra, na verdade morrerá, pelo contrário, em Cristo nós vivemos, que é o sentido exato da palavra do que nós chamamos de vida eterna. Vida eterna não é o que acontece conosco depois que morremos. Vida eterna é o que acontece conosco depois que cremos. A partir daí, a nossa vida é eterna. Não morreremos fisicamente, biologicamente, sim, mas não morreremos. É por isso que temos essa paz em dizer que o nosso irmão Dr. Shed vive, está ao lado do Pai e nos aguarda para juntos realmente glorificarmos o nosso Deus. E assim será até o último dia, quando Ele ressuscitar a todos. Até lá, Ele pode definitivamente ressuscitar alguns para cumprir o seu plano, mas não fará com todos. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Eu espero ter auxiliado os irmãos a olharem a vida sob a perspectiva do Evangelho e não sucumbirem às falsas promessas dos falsos evangelhos que têm sido pregados. Teremos uma vida de dor e sofrimento, mas embora seja de dor e sofrimento, como lemos hoje em Filipenses, nós iremos nos alegrar todos os dias no Senhor. Amém.